Lucas capítulo 13, versículos 10 ao 17. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Versículo 11 é o motivo de nosso título, visão limitada. Vendo-a, Jesus chamou-a a si e lhe disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Vamos estar aqui citando os demais versículos, mas nós precisamos ganhar tempo. A Bíblia diz no versículo de número 10 que essa mulher, ela ia na sinagoga. Essa mulher, ela há 18 anos, ela ia na sinagoga. E eu quero melhorar a frase, contextualizando para os nossos dias, dizendo então, a mulher ia na igreja. Há 18 anos que ela ia na igreja. E ela era corcunda. E eu parece que vejo os irmãos, quando enxergavam ela entrar, comentavam ou pensavam: lá vem a corcundinha, olha a corcunda. Os irmãos olhavam mais o defeito do que aquele coração precisando de uma vitória. Ela, a mulher, ela era conhecida pelo seu problema. E o problema dela era um problema visível, que podia se enxergar. Tudo isso nós aprendemos no versículo de número 10. Quantos por aí são conhecidos pelo seu problema, são conhecidos pela sua falha, são conhecidos pelo seu pecado, são conhecidos pelos seus delitos, pelo seu caráter. Mas quando o homem e a mulher entregam a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que agora nós somos novas criaturas. Em se tratando dessa personagem, ela era conhecida pelo defeito. Aleluia. Ela era conhecida pelo seu problema. Glória seja dado o nome do Senhor. E aqui nós vamos aprender muito mais coisas ainda daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E a Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, um espírito de enfermidade. E ela andava curvada. E a Bíblia diz, espírito de enfermidade, a Bíblia diz, ela andava encurvada, e a Bíblia ainda diz que ela não podia se endireitar. E aqui nós vamos ver muitas coisas. Entre elas, ela tinha um espírito de enfermidade que a derrotava. Isso não era uma enfermidade causada por um intempérie, por uma mudança de temperatura, ou por um esforço físico, ou então por qualquer outro tipo natural que acontecesse, não. Era espírito de enfermidade, era demônio. E aquele demônio a derrotava. E o interessante que nós podemos ler aqui, que era 18 anos, ela indo na igreja, e 18 anos, um demônio a derrotava. Como pode ir na igreja e ser derrotada pelos demônios? Aleluia. Ser conhecida pelo defeito. Aleluia. E outra coisa que nós podemos aprender aqui, que aquelas pessoas, aqueles irmãos, eles já estavam acostumados em ver aquela irmã com aquele problema, aquela irmã com aquele defeito. Eles já estavam acostumados com aquela derrota, com a derrota daquele irmão. Uma coisa que não pode ter no nosso meio é nós aceitarmos a derrota de alguém. Partimos para a oração, partimos para a dedicação, para o questionamento perante Deus, para saber o porquê, Senhor. E vamos lá pedir, bater e buscar até que o Senhor nos dê vitória ou então nos dê uma resposta e entre com a providência. Nós podemos entender que havia ali também um trauma
E aquele trauma era tão grande, aquele trauma era tão sério, que aquela mulher, ela não podia endireitar-se. Aquele espírito de enfermidade não deixava ela endireitar-se. E todo o seu problema era na coluna, era no alicerce, era central, porque a coluna, ela domina todo o corpo, é da coluna que sai todo o sistema nervoso. O problema era na base, o problema era no alicerce, o problema era na estrutura daquela mulher. E quando o problema está na estrutura, toda a casa cai. Quando o problema está na coluna, todo o corpo sofre. Aleluia. 18 anos, muito tempo de derrota. 18 anos na igreja, olhando os outros, aleluia, e esperando, quando será? Quando será a minha vez? E o tempo passava, 1 ano, 2 anos, 10 anos dentro da igreja, 15 anos dentro da igreja, 16, 17, 18 anos dentro da igreja. Aleluia. E ela sofrendo de um espírito de enfermidade. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus me testifica que há muito tempo ela vivia num estado de derrota, indo na sinagoga. Contextualizando, como falamos, indo na igreja. Quantos dos nossos aí estão encurvados, derrotados por espírito de enfermidades, esperando quando será a minha vez, quando é que vai acontecer? E pode ser que seja agora o dia da tua bênção, do teu milagre, quando você, pela renovação do vosso entendimento, quando você entender a palavra, você recebe o teu milagre. Nós podemos aprender aqui, ainda no versículo de número 11, 5 coisas. A primeira coisa que nós aprendemos, aquela mulher só olhava para baixo. Aleluia. Às vezes, não conseguimos olhar o horizonte, não conseguimos olhar para a direita, para a esquerda, nem para trás. Só conseguimos olhar para baixo. E aqui Deus está nos mostrando alguém que só tem interesses no mundo, que só tem interesses na terra, porque era para a terra que aquela mulher só olhava. Muitos não conseguem atingir um nível espiritual, ou então um nível de espiritualidade, da graça de Deus, recebendo a unção de Deus, porque estão olhando para a terra, porque estão olhando para o terreno, porque estão com espíritos de enfermidade que não conseguem vislumbrar a graça soberana de Deus. Primeira coisa que nós aprendemos, a mulher só olhava para baixo. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, visão limitada. Ao invés de olhar para o horizonte, ao invés de olhar para os seus sonhos, para os seus projetos, ao invés de olhar lá na frente e contemplar alguma vitória, ao invés de olhar longe, ela tinha sua visão limitada. Limitada significa dizer que ela não olhava para onde ela queria, ela olhava para onde aquele demônio queria que ela olhasse. Aleluia! Ela não olhava para os lados, não olhava para trás para lembrar de onde Jesus as tirara, ela não olhava para frente para vislumbrar alguma coisa, ela tinha sua visão limitada. E quantos hoje no nosso meio não conseguem vislumbrar um reino espiritual que nos espera todos os dias ao amanhecer? Deus querendo operar muitas coisas na nossa vida e a maioria das vezes, a grande maioria, com a visão limitada. A terceira coisa que nós aprendemos ainda no versículo 11, uma posição de derrota, andava encurvada, como quem diz assim, pode bater, eu sou pobrezinho,
Pode bater, eu sou um derrotado, eu sou uma derrotada. Pode dar, tá tudo bem. Eu não alcanço vitória mesmo. E ali ela vivia naquela posição de derrota, ao invés de se erguer, estufar o peito, olhar ao horizonte, ela vivia curvada, aleluia, subjugada por um espírito de enfermidade, numa posição de derrota. A quarta coisa que nós aprendemos aqui, ainda no versículo de número 11, aquela mulher estava há 18 anos, e logo eu entendo que aquela mulher estava acostumada com o seu problema. Tudo que nós não devemos fazer é nos acostumar com a enfermidade, é nos acostumar com o problema, é nos acostumar com a derrota, é nos acostumar viver do jeito que nós estamos vivendo, mas nos tornar um inconformado em Cristo Jesus, para que Ele tire toda esse comodismo, essa derrota da vida do cristão, da igreja. A quinta coisa que nós aprendemos aqui, aleluia, o Espírito estava vencendo. No versículo de número 11, o Espírito estava vencendo há 18 anos. Será que aquela mulher suportaria mais um ano? O espírito de demônio estava vencendo aquela mulher. Eu quero glorificar a Deus porque Jesus chegou na hora e tirou todo aquele fardo pesado dos seus lombos, das suas costas, de alguém que só olhava para baixo, de alguém que tinha visão limitada, de alguém que andava derrotado, de alguém que havia se acostumado com os problemas. O espírito estava vencendo, mas Jesus chegou para trazer a vitória. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela não podia por si só. O que estava forçando ela para baixo era um demônio. O que fazia ela se sentir uma derrotada era um demônio. Quem queria humilhá-la era um demônio. Quem não fazia com que ela se recuperasse era um demônio. Todas as cobranças na vida dela eram um demônio. A falta de progresso, de sucesso na vida dela era um demônio. E ela já estava se acostumando. Aleluia. O que está fazendo você ir para baixo? O que faz você se sentir um derrotado? Quem quer te humilhar? Não consegue se recuperar? Muita cobrança em cima de você? Não há progresso? Eu venho te dizer aqui que o crente tem que ser um vencedor. É claro, o próprio Jesus falou no Evangelho de João: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. O Senhor fala que essas coisas fazem parte da nossa vida, mas a enfermidade vem e vai embora. Aleluia. A situação difícil vem, mas tem que ir embora. Passamos por agruras, vicissitudes, todas essas coisas, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor. E quando Paulo fala assim, mais do que vencedor, a Bíblia registra nos versículos anteriores que Paulo fala mais do que vencedor, que ele sabia ter dinheiro e ele sabia não ter dinheiro. Significa dizer que ele sabia viver em Cristo Jesus toda e qualquer situação. Aqui, no contexto dessa história, aleluia, aquela mulher vivia derrotada há 18 anos. E lá no versículo 12, Jesus viu ela, chamou. Mulher, tu está livre da tua enfermidade. Jesus viu, chamou e curou. E Jesus disse, está livre. Jesus, ele presta aqui uma declaração àquela mulher. Aleluia. Quando Jesus fala, estás livre, os demônios foram saindo. Lá no versículo 13, então ele pôs as mãos sobre ela e logo
ela se endireitou e glorificava a Deus. A imposição das mãos de Jesus. O Senhor deu de novo para ela vértebras novas, ou então vértebras normais, restauração da sua coluna, uma nova estrutura, e reestruturou aquela mulher. E a Bíblia diz ainda no versículo 13 que a mulher começou a glorificar a Deus. 18 anos indo dentro da igreja, até que recebe a cura, até que recebe a libertação, e agora a mulher glorifica o nome do Senhor. 14. Tomando a palavra o dirigente da sinagoga, tomando a palavra o pastor, indignado, diz o texto bíblico, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que és permitido trabalhar. Nestes vindes para seres curados e não no sábado. Será que essa mulher viveu isso aí 18 anos? Parece que com 15 anos ela entrou no sábado, mas não pôde ser curada porque era sábado. Com 10 anos ela entrou no sábado e não foi curada porque era sábado. Aleluia. E aí Jesus curou, porque ele diz que ele é Senhor do sábado. E ele diz, por acaso, essa filha de Abraão, no versículo 16, testificando Jesus que aquela mulher tinha fé, sim, para receber o seu milagre. Ela só não recebeu porque não encontrou alguém ali com a graça. Ela não recebeu porque não tinha ali alguém com unção. Mas glória ao nome do Senhor, que Jesus estava lá. Aleluia. E a Bíblia diz, no versículo 14, que tem gente que não quer a nossa vitória, que tem gente que não quer a tua vitória. Mesmo que queiram, mesmo que não queiram, Jesus quer te dar vitória. Não importa quanto tempo você está com esse problema, ouvindo essa palavra com entendimento, você receberá o teu milagre. Creia e você vai ver a glória de Deus. Não olhe mais só para a terra, olhe para o horizonte e contemple a tua vitória e receba essa palavra aí no nome de Jesus. E entenda que essa visão limitada que estamos trazendo aqui, na pessoa de um indivíduo feminino ou de uma mulher, ela pode ser tipificada também na figura da igreja. Aleluia. Uma igreja com problema na sua coluna, uma igreja que só olha para o terreno, uma igreja com a visão limitada, uma igreja derrotada, uma igreja acostumada com as coisas erradas, uma igreja sendo vencida pelo mundo, entre outros tantos assuntos que poderíamos discorrer aqui, mas vamos ficar por aqui porque você já entendeu que hoje é o dia da tua vitória. Então, receba em nome de Jesus essa palavra.